Dentro dessa queda recente do mercado de cripto, algumas coisas me chamaram muita atenção, que traz consequências, vai mudar bastante o mercado daqui para frente e eu tô aqui para compartilhar isso com vocês. Até porque essa queda recente do Bitcoin, se você olhar nesse gráfico, não tem tanta diferença e essa queda não se destaca como outras, como a gente viu em 2020, em 2021. Então, como que uma queda desse tamanho trouxe impactos, liquidações e consequências para o mercado no nível que a gente viu acontecendo lá em 2020 e 2021? Como que é comparável um momento desse com lá atrás? E claro que nada é exatamente igual. Eu vou dar outro exemplo para você. Como que o Bitcoin virando de 2022 para cá, desde quando ele saiu dos 15 mil para os seus 110, claramente o Bitcoin liderou alta. Só que você vai olhar para outras altcoins, tem altcoins em níveis alarmantes. Eu vou usar aqui a Cake como exemplo, que é uma moeda que, vamos pegar de 2022 para cá, o que aconteceu? Então o mercado de cripto, ele estava virando a tendência, ele estava começando a subir, enquanto tem várias altcoins que estão nas mínimas. Então isso é muito preocupante, porque nós estamos em uma etapa muito mais avançada do mercado do ciclo. Então, o que está acontecendo? Será que as altcoins estão sumindo aos poucos e a gente não está percebendo? Ou será que o ciclo desconfigurou? E aí que, para você entender tudo que eu te falei e amarrar, vamos na leitura do ciclo, para você entender o nosso timing e quais as semelhanças e consequências disso tudo. Nós temos, em média, 1050 dias de ciclo de alta. Douglas, como que você pegou essa informação? De onde você tirou? Se você pegar todos os ciclos que a gente tem de altas e baixas, de uma forma simples, pegando todos os ciclos de baixa e fazendo uma distância entre eles, que vai entregar os ciclos de alta, nós temos 1050 dias. E projetando a virada de ciclo de 2022 para 1050 dias adiante, a gente vai cair em setembro de 2025. Então a gente está há 6 meses, a gente está em cima da hora para ter esse fim de ciclo. E como que nós estamos tão perto de um fim de ciclo técnico, ou seja, usando datas e projeções como base, até porque isso vem sendo respeitado desde 2015, então não é um negócio que a gente vai ignorar. Grande parte disso por causa do halving do Bitcoin, que é programado e o mercado se molda em relação a isso, tem algumas coisas mudando, porque beleza, esse halving a gente fala do Bitcoin, mas para as altcoins já está se distorcendo. Isso é preocupante. Daqui para frente você precisa entender o impacto disso, que eu já vou te falar, não estou enrolando não, eu preciso te mostrar todo o cenário para você entender a conclusão, tá? E aí, nós temos então uma margem até o fim do ciclo, que daria para a gente mais ou menos 6 meses aqui, tá? 180 dias. O que pode acontecer em 180 dias? Como que a gente pode ter uma métrica? E aí, lembra que no início do vídeo eu te falei que essa queda ela era comparável com outras grandes quedas que a gente presenciou? Eu vou pegar como referência a queda do topo de 2021, que foi essa zona aqui. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Até porque do topo que o Bitcoin formou aqui em 2021, lembra que em 2021 tivemos topo duplo. No primeiro topo, ele pegou e retraiu 50%. E logo depois renovou. Tá? Quando ele corrigiu esses 50%, se você for pegar a quantidade de dias que ele pegou até renovar o seu topo, foi praticamente 6 meses. Não querendo cravar exatamente, mas foram mais ou menos 170, 150, 140 dias até ele renovar o novo topo. Isso significa que em 150, 160 dias a gente pode ter uma renovação de topo sem problema. Ainda mais que a queda do Bitcoin foi brutal por um momento assim, não foi na mesma dinâmica como 2021, mas as consequências foram piores tanto quanto. Aí você entende só de olhar para o gráfico que, pô, se a consequência foi pior até, como que o Bitcoin caiu tão pouco em relação lá atrás? Sendo que lá em 2021 a queda foi de 60% praticamente, nem 50%. E agora a gente teve uma queda de 30%. Então uma queda de 30% exauriu o mercado, não sei se essa palavra tá certa, tá?
ah, colocou o mercado em exaustão com uma queda muito menor, 50% menor do que a lá de trás. Então, seguindo exatamente a mesma configuração, nós temos aí 180 dias, temos 6 meses de ciclo de alta ainda, tecnicamente falando, e levando em consideração o ciclo passado, a gente pode ver sim um novo topo aparecendo no Bitcoin. Pelo menos é o que eu acredito. Quando nós falamos de altcoins, já fica muito mais sensível. E eu vou te mostrar o porquê. Eu vou adicionar aqui nesse gráfico, vou comparar ele com o gráfico da Link. Você deve conhecer a criptomoeda Link, né? Chainlink, pô, um baita projeto. Se você for no ranking aqui, ela está em top 13. Em questão de usabilidade e fundamento, a Link é essencial para pegar informações do mundo real e colocar dentro da blockchain para eles serem usados em contratos inteligentes. Então, em questão de fundamento e usabilidade, Chainlink é um excelente projeto. Ao contrário de Doge. Não quero criticar quem gosta de Doge, mas, pô, bota Chainlink e Doge mesmo do lado, lado a lado, porra, não tem nem comparação. E aí, se você comparar o desempenho da Chainlink lá atrás, em 2021, as coisas ficam um pouco preocupantes. Sabe por quê? Porque o Bitcoin formou o topo em 2021, o primeiro topo, depois fez o segundo topo. E aí você pensa o seguinte, tá? Então, quando ele subiu novamente, ficou até uma carinha feliz, o que aconteceu com as altcoins? Será que elas subiram também, fizeram topo duplo? E a péssima notícia, olhando para o passado, é que não. As altcoins não formaram topo duplo. As altcoins formaram topos descendentes. Então, peraí, Douglas, você está falando que em um ciclo de alta, o Bitcoin formou um topo mais alto, minimamente mais alto, enquanto as altcoins não tiveram força para subir? Pelo menos algumas, sim. E aí, a maior preocupação, pegando isso que eu te expliquei e trazendo para o cenário atual, é que isso possa acontecer novamente. Isso significa que, em um cenário que o Bitcoin ele pode formar um novo topo, deixa eu deixar aqui melhor para você enxergar comigo. Isso significa que o Bitcoin formando um novo topo aqui, qual vai ser a garantia de que a Chainlink, por exemplo, outras criptomoedas vão renovar o topo ou não? Então você pode ver o Bitcoin subindo enquanto as altcoins caindo. Porque historicamente a gente está vendo isso. Eu te mostrei no início do vídeo como que o Bitcoin está em uma tendência forte de alta, enquanto altcoins, pelo menos grande parte do mercado, não está. A gente não ignora isso. Só que nós temos sim bons projetos que estão conseguindo manter uma tendência saudável no mercado. E é aqui que o negócio fica pior. E aí você tem que prestar muita atenção. Com todos os projetos que nós temos no mercado, muitos estão fracos. Então você vai pegar a Chainlink, que formou um topo muito mais baixo enquanto o Bitcoin estava nas máximas, pode ser um caso isolado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora e adicionar o gráfico da própria Cake. E você vai notar que a mesma coisa aconteceu. Ela formou topos descendentes enquanto o Bitcoin estava formando topos minimamente ascendentes. E qual que é a consequência disso? Nós estamos vendo grande parte das altcoins caindo muito. Muitas, como a Cake, que você pode ver nessa linha rosa, caindo. Não chegando nem próximo do topo histórico dela. Então, se eu for no gráfico próprio da Cake, eu estou usando esses exemplos porque é o que vem na minha cabeça, mas se você for buscar vários outros projetos, tá na mesma situação. E claro que tem os mais fortes, eu vou falar sobre eles. Bom, isso aqui é muito preocupante. Porque qual garantia do Bitcoin subir e a Cake subir fazer isso aqui? Nós não temos nenhuma garantia disso aqui. Pode ser que isso faça um topo descendente, da mesma forma que a gente viu em 2021. Isso significa que no futuro a gente pode ver, e presta muita atenção no que eu vou falar para não ter interpretação errada. No futuro nós podemos ver o fim de várias altcoins por causa disso. Porque o mercado de cripto demonstrando uma super força, algumas altcoins não estão conseguindo renovar topo. Nem o topo anual, quem dirá o topo histórico. Significa que a Cake nunca mais vai subir, que vai fazer exatamente isso aqui, vai cair? Não. A Cake pode muito bem fazer o rompimento daqui e ir embora. São casos isolados e tem uma coisa que sustenta a tese que as altcoins podem subir muito. Mas é o seguinte, não são todas que vão subir. Então você que está esperando a partir desse momento, com essa porrada que o mercado deu, uma super alta, eu acredito que essa alta vai chegar, e eu venho falando nos últimos vídeos da importância da seletividade de projetos. Então muitos projetos que estão fracos, pode ser a hora, não estou falando agora, tá? Tem que ter todo o estudo por trás de você desapegar. Então, tem projeto tal, tá muito fraco, pode ser que esse projeto não faça exatamente isso.
Pode ser um projeto que tenha uma alta e depois caia. Porque imagina comigo, nós estamos a 180 dias do fim do ciclo. Check. O que vai acontecer com o mercado quando o ciclo acabar? Então vamos supor que o Bitcoin vai para os seus 150, o ciclo acaba. O que aconteceria com as altcoins dentro desse cenário aqui? E eu vou fazer um vídeo falando sobre toda a conjuntura para a gente ter uma crise em 2025 para 26. Então o final do ciclo, eu venho falando isso há um ano praticamente atrás, o fim do ciclo do mercado de cripto pode ser caracterizado por uma grande crise, o que intensifica muito mais a queda das altcoins, e muitas altcoins que vêm tendo uma tendência super fraca podem apenas com esse ciclo fazer um topo descendente para finalmente sumir do mapa. E isso vai se assemelhar muito com a crise de 2000, dos anos 2000, que é a bolha.com. Muitas empresas pequenas que tinham valuation de bilhões sem fundamentos, por causa da bolha especulativa, sumiram depois do estouro da bolha e pouquíssimas empresas continuaram no mercado. A gente pode ver o mesmo conceito sendo aplicado para cripto. Então o que eu quero dizer é que, vamos lá, o Bitcoin ainda tem margem para fazer um ciclo de alta, pode ser um super ciclo, pode entregar uma alta recorde nesses últimos 6 meses, pode pegar, ir além das projeções, estender o ciclo além de setembro, pode também. Mas uma coisa nós não vamos ignorar, as altcoins estão fracas. E qual que vai ser a seletividade que você tem que fazer nesse momento? Buscar projetos que estão com uma estrutura saudável e boa. Então, pegando a Chainlink como exemplo, por mais que ela esteja abaixo do topo anterior, histórico, não significa que ela não vá subir. Pode ser que essa estrutura aqui, esse fundo ascendente, essa estrutura ainda bullish da Link, sustente sim novas máximas para ela. E depois desse caos todo do mercado que ela volte a subir. Douglas, não tô te entendendo. Você falou que não vai subir, tá falando que vai subir? Eu tô falando para você ficar mais cauteloso, tá? E não ficar com expectativas irreais. Eu acredito que essa queda já foi suficiente para muita gente aprender a lição. E o que eu quero deixar de mensagem é que não acabou, tá? A gente tem uma coisa que sustenta todo o otimismo do mercado, que é a dominância em alta. A dominância do mercado de cripto em alta sustenta uma valorização para as altcoins. Então, isso aqui, essa dominância não demonstrando nenhum sinal de fraqueza, pode ser o sinal que nós queremos para quando, nesses 6 últimos meses, o Bitcoin subir, essa é a minha expectativa, as altcoins ganhem um espaço com essa queda. Só que aí que está o problema. Essa dominância caindo, ela significa que as altcoins vão valorizar? Sim, num contexto de alta do mercado de cripto, sim. Só que vão ser todas? Você realmente acredita que todos esses projetos vão valorizar? Eu acredito que muitos serão esquecidos, muitos terão um holofote maior, vão subir mais. Então, se eu for simplificar para você, temos 2 tipos de altcoins nesse momento. Altcoins que estão com uma estrutura boa de alta ainda e estruturas falhas, completas de queda. Então, estruturas que fica muito difícil esperar uma recuperação. Então, altcoins neste perfil aqui que você está vendo de cima, que estão com um gráfico bom, bota Chainlink, bota Solana, bota XRP nessa história, são projetos que têm uma probabilidade maior de continuarem uma tendência de alta saudável e manter esse interesse com a dominância do Bitcoin caindo. Enquanto esse cenário de baixa, você vai ter que prestar atenção no seguinte, porque a dominância caindo do Bitcoin, significando que o dinheiro de cripto com uma alta não está indo para o Bitcoin, está indo para as altcoins, muita coisa deve subir, mas não subir quanto você espera, talvez não o suficiente para renovar o super topo histórico. Então pode ser só uma alta para o próximo ciclo cair. Assim como o exemplo que eu te mostrei no início desse vídeo. O exemplo que a gente teve em 2021. Nós tivemos um topo duplo no Bitcoin, sendo que nesse mesmo período as altcoins estavam formando um topo descendente. E pode ser exatamente o conceito que a gente pode usar daqui para frente. Porque o ciclo está muito rushado, nós temos um tempo curto, tecnicamente falando, e como é porcaria falar com você que o que vai acontecer no futuro, ninguém tem controle disso, nós estamos em uma tendência de alta, a dominância do Bitcoin está alta, os gráficos que, querendo ou não, representam o mercado de cripto estão ainda com uma estrutura muito otimista, então isso sustenta, sim, uma boa expectativa daqui para frente. Você só vai ter que moldar a sua expectativa com a realidade, porque
daqui para frente, imagina o que que vai acontecer com as altcoins pós-ciclo. Porque se nós estivéssemos com uma alta muito boa desde lá de trás, desde 2022, se as altcoins estivessem com o comportamento da Solana, por exemplo. Pô, se você pegar aqui e comparar a Solana com o próprio Bitcoin, olha só como que o Bitcoin subiu e a Solana subiu também. Isso aqui era para a gente estar vendo em todas as altcoins. Por que que isso não está acontecendo? Porque o mercado ficou muito seletivo. Então pode ser que nessa próxima alta a Solana ganhe mais holofote e volte a subir pra caramba. Porque ela já tá em destaque no mercado. Pode ser que projetos mais fracos tenham uma pequena alta só. Então eu acredito que projetos com uma estrutura mais forte, com bons fundamentos, tendem a te entregar um bom retorno. Então, nesse finalzinho de ciclo, a gente tem tudo para ter uma boa valorização, mas você tem que moldar de acordo com a realidade e se preocupar muito com o próximo ciclo, porque o próximo ciclo pode ser fatal para várias altcoins que não conseguiram manter uma estrutura nesse ciclo. Então, é o seguinte, simplificando, acabou o ciclo em setembro de 2025, até lá espero que você já tenha vendido, ou pelo menos pensando em vender. Tá? Não vou cravar setembro como o fim do ciclo, mas em volta dessa região eu já vou estar me protegendo, claro, acompanhando os sinais do mercado. Então, é importante que depois, quando você saia do mercado, bote dinheiro no bolso, você imagine o que que vai acontecer no futuro. E esqueça comprar qualquer moeda que veja na frente. Porque se a gente tiver uma crise e uma bolha especulativa acabando junto com o fim de ciclo do mercado de cripto, vai ser o suficiente para o pessoal fugir da bolsa, fugir de tudo que você imagina de investimento volátil. E o que que aconteceria com cripto, que é o mais arriscado? Com as altcoins, pô, nem se fala. Então você entende que a gente está num cenário cada vez mais perigoso, em que a alta tá na cara, só que a gente tem um tempo curto e ao mesmo tempo um cenário macro muito perigoso lá para frente. Então, para mim, 2025, final de 2025, início de 2026 vai ser muito perigoso estar no mercado de cripto. Claro que tem tudo a ver com acompanhar o momento. Só que leve para o próximo ciclo a seletividade de altcoins, que a gente pode ver a mesma coisa que aconteceu em 2003 ali, mais ou menos no final da bolha, dessa bolha.com. Então, eu vou pegar um vídeo, vou falar só sobre essa crise, vou espelhar para o mercado de cripto para você ter uma noção dos impactos de como que você pode se moldar. Porque assim, gente, uma bolha é um excelente momento para você ganhar dinheiro. Só que se você não sair a tempo, você quebra muita cara e você bota tudo a perder. Então eu acredito que essa queda não seja um estouro de bolha, a gente vai ver uma nova alta, que aí vai ser uma forma de inflar essa bolha com a dominância caindo, muitas altcoins subindo e o resto você já sabe. Né? Alguma hora essa euforia vai chegar ao fim, que seria o nosso fim de ciclo. E depois, caindo uma crise, a situação fica muito mais caótica para as altcoins. Então você vai ter que se proteger ao máximo. Claro que isso aí são passos, né? Aos poucos você tem que ir reanalisando. Eu tô aqui para te ajudar e para tornar isso menos maçante para a gente sempre aprender com o que está acontecendo. Então é importante você se inscrever nesse canal e o teu like eu acredito que você já tenha dado, porque isso aí fica na tua percepção se você gostou ou não do conteúdo. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.